Olá! Vamos para o próximo capítulo, capítulo 14. A ajuda do primeiro mundo. Vamos lá, então. O delegado Gianfranco Alboreto lera numa revista de segurança que em Chicago, nos Estados Unidos, a polícia possuía um método de remover obstáculos que impediam a identificação de detalhes das fotos que compunham os dossiês criminais. Era um recurso que consistia em aplicar laser sobre a imagem até se obter mais nitidez do detalhe da foto que ficava invisível, encoberto por algum tecido, papel ou substâncias similares. Grosso modo, seria como identificar o número do chassi de um automóvel mediante a fricção de um lápis preto sobre um papel de seda sobreposto à inscrição original gravada na estrutura de ferro do veículo. O problema maior era o tempo. Entre os contatos preliminares, a remessa das imagens gravadas no sistema de segurança do Brakes para o Departamento de Segurança de Chicago, a análise dos peritos locais, as diversas correspondências trocadas, o laudo e a devolução do pedido, transcorreram-se 90 dias. Nesse período, foi mantido silêncio total sobre as investigações. A quem perguntasse sobre elas, fora da delegacia, a resposta era: estamos averiguando. Essa tranquilidade aparente não impediu que o delegado perdesse cerca de 5 quilos diante da ansiedade que o momento despertava. E se as provas falhassem? E se Mané desaparecesse? Ou pior ainda, se Mané fosse eliminado? Alguém deixa escapar os rumos da investigação, o verdadeiro culpado ou culpada fica sabendo, passa pela calçada de madrugada e dá um tiro na testemunha. Moradores de rua são tão frágeis. Como protegê-los? Como garantir-lhes a integridade física? Por outro lado, retirá-lo de lá, levá-lo para um lugar seguro, seria como desconfigurar o inquérito. Mané era arredio. Estava habituado a viver sozinho, na rua. Oferecer-lhe cuidados poderia aborrecê-lo, afugentá-lo de vez, levá-lo a se esconder em algum beco. Não passava pela cabeça do delegado sair em diligência atrás de Mané pela cidade. Por mais imprudente que pudesse parecer, ele concluiu que seria melhor manter vigilância à distância, passar constantemente pelo local, certificar-se diariamente que Mané continuava por lá. Mas, a bem da verdade, o delegado já obtivera dele as informações primordiais, o retrato falado da suspeita e detalhes relevantes do fato que Mané presenciou. Se a prova do decalque encaminhada para o Departamento de Segurança de Chicago desse certo e aparecesse uma rosa estampada na peça de roupa encoberta do traje da mulher que deixava o edifício, o caso estaria bem encaminhado. Para concluí-lo de vez, restaria apenas encontrar essa mulher. 90 dias após a remessa das fitas, a polícia de Chicago devolveu-as com o laudo conclusivo.
O laser aplicado sobre a imagem revelava que, sob o casaco que a mulher usava quando passou diante da câmera de vigilância da cabine da portaria, era possível identificar uma peça de roupa branca com a gravura de uma flor entre o abdômen e os seios. A imagem não era completa. Via-se no sentido de baixo para cima, apenas a haste do caule e o feixe de pétalas que despontava dele. Dali para cima, o guarda-chuva ocultava tanto a roupa quanto o rosto da mulher. Mas a imagem não deixava dúvida de que se tratava de uma rosa, tal como Manet descrevera. Agora era sair em busca dessa mulher. Vamos falar com o porteiro? Perguntou Juraci ao delegado. Nesse momento não acho conveniente. Se a gente for lá fazer perguntas relacionadas a essa tal Dejanira, e se ele for cúmplice nesse crime, ele vai fazer contato com ela e corremos o risco de perdê-la. Nós vamos primeiramente falar com a empregada que limpou o apartamento, a Maiara. Ela deve ter mais informações. Viaturas policiais estacionadas de frente à casa do Dr. Fabrício, em Guajuviras, tornara-se fato corriqueiro nos últimos tempos. Mas, daquela vez, embora o senador estivesse em casa, não era com ele ou com alguém da família que a polícia queria falar. Era com a empregada. Maiara atendeu-os, demonstrando nervosismo acima do normal, e se descontrolava ainda mais à medida que as perguntas iam se multiplicando. Dona Maiara, diga-nos quem é Dejanira, onde ela mora, onde a senhora a conheceu. Eu já respondi isso na outra vez. Conheci na limpeza do apartamento, ela trabalhava para uma agência. E onde ela mora? Mora em São Paulo, eu não sei o endereço dela. E a senhora sabe se ela trabalha em outros apartamentos do edifício Breaks? Pode ser que sim, não tenho certeza. Ela nunca comentou nada sobre ter trabalhado em outros apartamentos? Não, ela nunca me falou. Dona Maiara, perdão. Dona Maiara, a senhora tem o contato dela, certo? Certo. Se a senhora tem o contato dela, é porque se trata de pessoa com algum vínculo pessoal, mesmo que seja aquele vínculo do tipo, se precisar de alguma coisa, me liga. E foi assim que a senhora ligou para ela pedindo ajuda no dia que precisou limpar o apartamento em São Paulo. Sim, foi isso mesmo. Não é estranho que ela nunca tenha comentado com a senhora se limpa, ou se limpou, ou se vai limpar também outros apartamentos naquele prédio? Eu não sei responder isso para o senhor. Ela nunca me falou nada. Sabe o que é, dona Maiara? É que a Dejanira esteve naquele prédio outras 2 vezes antes do acidente. A senhora não se lembra mesmo de ela ter comentado que iria fazer limpeza em algum apartamento na semana seguinte? Maiara engoliu em seco. Pensou em acabar com a farsa e revelar toda a verdade, mas resistiu à pressão. Respondeu apenas que a colega não tocara no assunto. O delegado prosseguiu. Dona Maiara, se a senhora souber de algo sobre essa mulher, por favor, informe-nos.
Se descobrirmos que a senhora mentiu no depoimento, a senhora pode ser indiciada por tentativa de obstruir as investigações e pode até acabar presa. Maiara não resistiu e começou a chorar. Naquele momento, ela se deu conta da gravidade do assunto e, pela primeira vez, passou-lhe pela cabeça o susto de ter sido enganada pela amiga. Então resolveu falar a verdade. Enxugando as lágrimas, ela começou a contar. Delegado, a Dejanira não é diarista. Ela é uma amiga minha, mora aqui em Guajuviras. O nome dela é Maria Alice. Dejanira foi um nome que ela inventou para conhecer o apartamento do tio. Tio? É. Ela é sobrinha do Dr. Fabrício. Eles têm um problema de briga de família e a Maria Alice queria muito conhecer a cobertura que o tio tem em São Paulo. Quando ela soube que eu iria lá limpar o apartamento, ela combinou comigo para eu apresentá-la na portaria como minha ajudante. Assim, os seguranças deixariam ela entrar sem fazer muitas perguntas e o Dr. Fabrício não iria ficar sabendo de nada. Mas por que ela tinha esse desejo? Ela revelou? Não, senhor. A Maria Alice tem muita mágoa do tio, porque ele é rico e ela, coitada, leva uma vida difícil. Está nos casos de perder a casa porque não paga o IPTU. Acho que ela queria conhecer porque todo mundo comenta que o apartamento do tio é muito luxuoso. O delegado inclinou o corpo para o lado de Magnum e fez sinal para ele se inclinar também, e falou em tom baixo. Encontre o Dr. Fabrício. Peça a ele para não sair de casa. Nós precisamos falar com ele. A essa altura, Maiara voltou a chorar e perguntou se tinha estragado a vida do Dr. Fabrício. O delegado a tranquilizou. A senhora não estragou a vida de ninguém. As pessoas estragam suas vidas sozinhas. A senhora costuma ir sempre a São Paulo fazer a limpeza do apartamento? Não, eu só vou lá quando o Dr. Fabrício e a dona Angélica, esposa dele, oferecem algum jantar no apartamento ou fazem alguma reunião mais importante. A limpeza de rotina quem faz são as agências de serviço, lá de São Paulo mesmo. E quando a senhora vai lá, a senhora faz o serviço sozinha? Depende. Quando tem muita coisa para arrumar, eu peço para a agência me enviar uma ou mais ajudantes. Se for por pouca coisa, eu mesma faço. Naquele dia, a Dejanira lhe ajudou? Um pouco. Ela foi mesmo para conhecer. Ela foi ao mercado comprar produtos de limpeza para mim e me ajudou a lavar o terraço. Ela foi ao mercado, comprou os produtos e trouxe a nota para o Daniel pagar. É isso? Isso. Eu expliquei a ela como funcionava e ela fez tudo certinho. Ela sabia que haveria uma festa, ou melhor, uma reunião comemorativa no apartamento na quinta-feira seguinte. Sabia sim, aqui na cidade as notícias relacionadas à empresa ou à família do Dr. Fabrício se espalham rápido. Todo mundo fica sabendo de tudo. E eu mesma comentei com ela que ia haver um jantar de luxo lá. A senhora passou a senha da fechadura para ela? Não, isso eu não fiz. A senhora tem certeza? Se nós estamos mesmo na pista certa, a pessoa que entrou lá precisava conhecer a senha. Quando a senhora entrou, ela viu a senhora digitar o código?
Bem, eu não tenho certeza. Quando eu abri a porta, ela estava atrás de mim. Então é possível que ela tenha visto os números que a senhora digitou? Pode ser, mas ela teria que ter uma memória muito boa para guardar a sequência que eu digitei. Ou ter anotado os números em um papel logo em seguida. A senhora não notou nada nesse sentido? Não, senhor. Em nenhum momento eu vi com caneta e papel na mão. A senhora pode dizer onde a Maria Alice mora? Nesse momento, Magnum retornou dizendo ao delegado que o Dr. Fabrício o aguardava no escritório. O delegado foi até lá, enquanto Maiara passava o endereço da loja onde Maria Alice trabalhava. O delegado interrogou o delegado interrogou Fabrício em relação a questões familiares, sobretudo relacionamento com a sobrinha. Olha, delegado, eu não vejo a minha sobrinha desde que ela tinha 18 anos. Talvez eu nem a conheça mais. E Fabrício recordou tudo o que acontecera, o desaparecimento do irmão e a forma como ele agiu para tirar a cunhada e a sobrinha da sociedade da Bela Grés. Não poupou o rancor. Eram duas parasitas, nunca puseram os pés na fábrica. Eu conduzi tudo aquilo sozinho, eu e meu pai, enquanto ele pôde. Se a fábrica é o que é hoje, foi por causa do meu trabalho. Meu irmão sumiu, minha cunhada não sabia fazer nada e Maria Alice dependia de mim para tudo. Enquanto meu pai e minha mãe estavam vivos, concordei em dar assistência a elas para não os magoar. Mas a minha vontade sempre foi trazer a composição societária para mim, minha mulher e meus filhos. Como é que uma pessoa que nunca pisou lá poderia ser minha sócia? E a questão dos impostos atrasados? Ela está em vias de perder a casa. Ela e outros habitantes que não pagaram. Antes de sair da prefeitura, fiz um decreto para executar todas as dívidas em atraso. Lógico que não é qualquer atraso. Eu falo dos atrasos que a pessoa já tinha negociado, tinha feito acordo, que a prefeitura já tinha feito concessões e mesmo assim nunca foram pagos. E a sua sobrinha se enquadra nessa situação? Sim, e se eu não estiver enganado, é a devedora mais antiga do município. Já fez acordo, já parcelou os débitos, mas nunca pagou. O delegado não levantou nenhum contra-argumento, nem perguntou mais nada. Apenas disse que era basicamente aquilo que ele queria entender. Juntando-se novamente à dupla de investigadores, informou: vamos, moçada, ainda temos muito o que fazer aqui. Só que ao invés de ir direto para o endereço de Maria Alice, o delegado informou aos seus ajudantes que estavam indo para a delegacia apresentar as suspeitas ao delegado titular de Guajuviras e convencê-lo a encaminhar pedido de prisão ao juiz local. A prisão preventiva de Maria Alice se fazia necessária em função do risco de fuga. Bastava o boato de que a polícia de São Paulo estava em Guajuviras para interrogar a suspeita, que ela poderia muito bem evadir-se da cidade. Mas nós não vamos interrogá-la primeiro? Perguntou Magnum. Não, nós vamos interrogá-la na delegacia, após a detenção. O delegado local se surpreendia a cada conexão que o colega de São Paulo fazia envolvendo Maria Alice na teia de preparação do crime. E com pesar concordou que seria mesmo o caso de ir ao fórum obter um mandado de prisão. E foi com esse documento em mãos que os dois delegados e a dupla de investigadores chegaram à loja em que Maria Alice trabalhava. O titular da delegacia de Guajuviras
Entrou na boutique e foi atendido pela única vendedora que estava no local. Por favor, onde eu posso localizar a senhora Dejanira? A vendedora tremeu dos pés à cabeça. O castelo de cartas, sustentado por quase 2 anos, acabava de perder a primeira pilastra. Gaguejando, ela respondeu que não conhecia Dona Dejanira, que não havia nenhuma pessoa com aquele nome ali. Na ausência de Dona Dejanira, eu peço então para falar com Maria Alice, respondeu o delegado. A vendedora quase foi à vertigem e, quando ganhou força, respondeu: pois não, sou eu mesma. A senhora está presa. Senhor, oh meu Deus, fico só pensando no Mané. Mas tá bom. O caso tinha que ser solucionado, né? Não tinha como. Tá bom?